Olá, bem-vindos a mais um Rotas em Foco, dessa vez com Goici Alves Guimarães, que hoje só é presidente da Rextur. Já foi presidente da BAV, já foi presidente do FAVEC, ele não é presidente mais de nada, mas dizem que ainda é um dos mais poderosos e influentes do turismo. Tudo bem, seu Goici? Tudo bem, continuo vice. E vice da BAV de São Paulo. São Paulo, né? Ontem ele foi anunciado, está gravando durante o encontro curador, ele falou, vice da BAV São Paulo. Atuante ou não atua mais na política? Não, atuante. O Edmar merece toda a ajuda. Não precisa, mas merece toda a ajuda possível. E nas outras associações, como é que estão as suas influências? Não é influência, sou associado como outro qualquer. Não, mas o senhor se interessa, não se FAVEC interessa? Me interessa. Tem participado do FAVEC? Tenho participado muito. Inclusive agora com a ajuda do Eloy, que caiu de cabeça e está ajudando muito o Chico. E o Chico disse que foi uma grata surpresa. É porque eu falei para o Eloy, para ele aceitar uma vice-presidência, o seguinte, está na hora dele começar a ser vidraça, que ele sempre foi estilingue, né? Sempre disse que tinha associação demais, que ninguém fazia nada. Falei, então venha fazer. E ele está fazendo. São quantos anos de FAVEC? Meu? FAVEC? 15 anos. 15. Quando foi criado, até agora, se cumpriu a missão? É o FAVEC que você sonhava? Não é o FAVEC que eu sonhava. Ele chegou a superar a minha expectativa e hoje está dentro da minha expectativa. Infelizmente, às vezes sai fora do trilho, inclusive na minha gestão, não estou crucificando ninguém, mas isso faz parte de história e o mundo é feito muito de altos e baixos. Nós estamos dentro da estabilidade, ou seja, aquilo que eu sempre me propus, Arthur, é colocar que nós não somos inimigos, nós somos colegas que fazemos as mesmas coisas. Então, isto consegui colocar no seio do FAVEC e muitas coisas, muitas reuniões que eu faço, inclusive, entre consolidadores, que graças a Deus não tem associação nenhuma. Por enquanto, mas existe hoje mais um coleguismo, sem ser cartel, do que inimigos ou competidores mais aguerridos. Existe um diálogo, pelo menos isso já é o suficiente. Todos respeitam esse diálogo ou sempre tem um ou outro que... Sempre tem alguém no qual me incluo que faz alguma coisa diferente. E cada um culpa seu diretor. No meu caso, sempre o sacrificado é o Cássio. Poxa, o Cássio não estava autorizado a fazer uma coisa dessa, né? O Carlinhos sempre diz que é o outro, o Eloy sempre diz que é o Domingos. Mas no geral, você acha que tem tido um diálogo? No geral, 98% do que é dialogado funciona e funciona muito bem. Ou seja, desde que resolvemos nos conversar e nos respeitarmos, o agente de viagem saiu lucrando, porque hoje ele tem uma paridade de condições e principalmente o seguinte, está ganhando o cliente aquele que prestar melhor serviço. Então, cada vez a gente está se esforçando mais para poder fazer com que o nosso cliente, que é o agente de viagem, fique mais satisfeito. E cada vez mais os grandes consolidadores, que devem ser 5, 6, se a gente for contar, estão se espalhando pelo Brasil. A Rextur também está acompanhando isso ou a Rextur é mais conservadora? Não, eu sou meio português, umbigo no balcão. Então, eu primeiro acho alguém de muita confiança para fazer uma sociedade, né? Eu não faço nada sozinho, principalmente fora. E depois disso a gente se estabelece. Ou tem pouca gente que eu confio, né? Ou eu procuro poucas pessoas de confiança. Mas eu até hoje só estou hoje em Santos. A consolidadora está onde? Com Santos e Belo Horizonte só. Mas você tentou ir para outros mercados. Rio você já tentou e não deu certo. Tentei, não deu certo. Eu não falei carioquês. Né? Tem que falar a língua do mercado. Não, e infelizmente eu não tive a sorte de ter sucesso no Rio. É um mercado muito competitivo e o público carioca é completamente diferente de São Paulo. Não estou falando que é melhor ou pior, mas é um público que a gente não conhecia, nem eu, nem o Cássio na ocasião. E talvez a gente não tenha dado um respaldo maior ou melhor para aqueles que eram nossos sócios no momento. Mas vendi, saímos bem, sem nenhum tipo de problema. Hoje a figura do consolidador, como é que se analisa? O que é um consolidador hoje? Que já foi classificado por N pessoas no turismo com os mais diferentes adjetivos. Na sua opinião, que serviço que você presta hoje para o turismo? Bom, primeiro, como sou pioneiro, o que nós fizemos? Começou com base de amizade.
Eu era GSA, né, agente geral de diversas companhias aéreas, chegou a ser 18 companhias aéreas. Eu simplifico o seguinte: nós democratizamos o crédito, porque antes só tinha crédito na companhia aérea, aquele que era IATA, e quem era IATA não queria ajudar nenhum outro colega. Quando comecei como GSA, em São Paulo só existia 19 IATA, e de lá para cá, muitas grandes IATA. 19? Só 19 IATA. Era muito difícil conseguir um IATA. Eu comprei a Rextur na época porque era IATA. Porque era tão difícil conseguir, eu preferi comprar. Então, quando fala 35 anos de Rextur, não, a Rextur é mais antiga do que os 35 anos. Os 35 são desde que você comprou? Desde que eu comprei. Então, na realidade, por que eu comprei a Rextur na época? Porque para poder emitir Varig tinha que ser IATA. E eu era GSA de quase todas, talvez todas as companhias aéreas, e eu comprei... Menos a Varig. Menos a Varig não tinha GSA. Tinha um em Santo André, mas era um outro, era representante, era um outro conceito. Então eu comprei primeiro a Maxitur e depois a Rextur para poder ser considerado um IATA só para emitir Varig. E foi um sucesso durante 2 anos. Aí quando um infeliz, um diretor, prefiro omitir o nome, porque já estão falidos, da Varig, disse que, foi a primeira reunião da Viesp Serra Negra, ano não sei, ano de Guaraná com rolha ainda, não existia nem tanto, foi que consolidador ou repassador, naquele tempo ele não sabia nem dizer o nome, o GSA era um mal necessário, mas que ele ia terminar com isso. E a Varig terminou e ele está muito mal, e os e consolidadores, a gente vive razoavelmente bem, graças a Deus. Vai ter uma associação ou não de consolidadores? Você acha necessário? Não é necessário, somos tão poucos, estamos tendo tão bom diálogo, para quê? O máximo que pode fazer é um clube, para poder nos reunirmos e nos últimos anos, vocês arcaram com o ônus dessa mudança da TAM e da Gol saindo do GDS, vocês tiveram que investir muito em tecnologia. Essa conta já fechou? Valeu a pena? Valeu a pena, mesmo porque a gente terceiriza isso para as agências que estão linkadas a nós, né? Tanto Rextur, Flytour, Ancorador, Gap e Advance. Todos nós somos detentores de uma excelente tecnologia, um pouco diferente do outro, uns maiores, outros melhores, mas eu acho que quem saiu ganhando com isso foi o agente de viagens, porque este investimento que nós fizemos fez com que ele não precisasse investir absolutamente nada, simplesmente fazer um link no qual nós já ainda colocamos promotores para poder ir lá e explicar como fazer o bom uso da tecnologia em benefício dele e, logicamente, para o nosso lucro. Vamos fazer um intervalo e voltamos para o segundo bloco com Goiás Guimarães. Voltamos para o segundo bloco do Parotas em Foco com o Goiás Guimarães. Uma das polêmicas do último ano e meio foi a negociação da BAV, da questão da taxa, DU, ou é taxa, não é taxa, né? Uns chamam de taxa, outros não. E alguns agentes ainda não se convenceram, a maioria se adaptou, e você foi um dos que negociaram com as companhias. Hoje tem um acordo com a TAM e da Gol. Qual foi a vantagem para o agente de viagem da BAV ter aderido a esse acordo? Primeiro, que é maior transparência contábil e fiscal. Né? Segundo, maior ganho, porque antes era muito difícil você explicar quanto estava ganhando. E separou o joio do trigo. O consolidador tem sua parte, o agente de viagem tem outra, e quem paga a conta, como sempre, é o consumidor final. E foi feita uma taxa. Gente, eu me sinto muito bem de falar que foi ótimo que foi feito, e por sinal não foi por mim, eu dei alguns pitacos. Muitos pitacos. Alguns não foi muito, não. Porque ninguém lutou mais pelo comissionamento desde janeiro de 2000 até recentemente, e ainda existe liminares correndo, do que eu. E eu saí com uma bandeira maravilhosa, cheia de gente atrás, megafone na mão, e depois de 2 meses eu vi que a bandeira estava todinha rasgada, eu estava sozinho, e tomei muito prejuízo das companhias aéreas que, em defesa do agente de viagem, o que aconteceu? Eu puxei a briga como pessoal de diversas companhias aéreas. Posso até citar. Primeiro a TAM, e em segundo lugar a Varig. Naquela ocasião era o maior vendedor dos dois, e a minha maior briga foi com eles, como nacional e internacional, América, com o meu compadre Erli
e amigo Trinca. Então, foi uma fase muito difícil que eu briguei, mas se hoje ainda existe comissionamento, é graças àquele tempo e àquela briga. Não me arrependo de nada que fiz e não me arrependo até de ter brigado com quem briguei. E hoje continuo grande amigo dessas pessoas que eu citei. E fora o Falco que saiu do ramo, mas Colim morreu, meu amigo, tinham viajado 15 dias antes juntos. Então, não existe problema, não me arrependo de nada que fiz. Às vezes me arrependo pelo que eu não fiz. Voltando ao DEU. Então, eu aceitar, eu poderia dizer, não, o nosso negócio é briga da comissão. Eu acho que isso já não é fase mais de brigar. Eu vivo falando para o Cacá, que é o nosso presidente da Barra Nacional, se possível retirar tudo isso, essa grande bagunça que eu fiz de liminares. Mas é porque as internacionais não entraram, né? As internacionais não entraram. Assim que as internacionais quiserem passar para a DU. E até hoje só não saiu graças a uma teimosia da IAF e do VSP. Porque no dia que eles forem mais maleáveis e não usarem, se não me engano, chama-se TASF, Travel Agent Sussex Fee, uma coisa assim, Service Fee, Travel Agent Service Fee. Ele quer impor isso, só que quem vai pagar por isso é o agente de viagem. E hoje a gente... Uma taxa mais? Uma taxa, se chama taxa. E essa taxa, a forma como ele está fazendo, a companhia aérea não paga nada, a agente de viagem paga todo o custo. Hoje ele já emite, ele fatura, ele recebe, ele é o responsável final civil e criminalmente, depois dessa lei. Ou seja, ele botou a cabeça prêmio em tudo e ainda vai pagar por isso. Não, então a gente não está aceitando quando eu digo a gente. A BAV, mas as companhias aéreas querem fazer. Nós só precisamos achar um meio mais simpático. O que o Felipe Reis, desculpe estar citando pessoas, mas que está não é o que ele quer, é aquilo que a empresa dele, que é mundial, exige. Mas foi ótimo no Canadá, nos Estados Unidos, assim, mas nem tudo que é bom para o Canadá, que é bom para a Bélgica, é bom para o Brasil. Nós temos um outro sistema, é um país de dimensões continentais, a grande maioria são pequenos e micro agentes de viagem que não podem pagar esse preço. As companhias aéreas estariam dispostas todas que você perguntar modelo. Individualmente, todas querem fazer o mesmo modelo, apesar da maioria necessitar de uma autorização do headquarters fazer de algo diferente. Se fosse TASF, começaria amanhã, mas TASF, quem pagaria seria o agente de viagem, ou seja, o final, aquele que levanta às 6 da manhã, abre sua porta às 8h30, fecha às 18h, aquele que está em shopping ainda trabalha de sábado e domingo. Não é justo e por isso que a gente está brigando até hoje. E volto a dizer, graças a Deus, um louco como eu, há 9 anos atrás, brigou pela comissão. Senão, ninguém teria mais comissão. A comissão seria zero. Como é que é, do ponto de vista, você falou de brigas que acabou levando para o lado pessoal, mas no dia a dia do consolidador mesmo há muito amor e ódio, vamos dizer assim, com as companhias aéreas, que vem, o que você falou, vem decisões lá de fora. Como é que é essa convivência? Até setembro era muito ódio. De setembro para cá, gozado. É só amor. É só amor. Nunca recebemos tanta visita de diretores de companhias aéreas. A maioria é meu amigo de infância, você está entendendo? Não dá para ter um meio termo? Não tem meio termo, querido. Não tem muito ódio, nem muito amor, né? Não é isso, é demanda, é procura. Quer dizer, a oferta e a procura não, é uma coisa normal. Quando eu digo isso, não é pessoal, mas eles têm a época que eles ficam administrando, não crise, o excesso de produto. Não quer remunerar o agente de viagem, diz que o voo está lotado, não aceitamos grupos. Determinada companhia aérea, mandamos um e-mail pedindo um grupo, ela nem quis saber se era um grupo de 38 executivos. Não aceitamos grupo. Nós levamos para a concorrência, que aceitou, e falou, puxa, eu soube que você fez um grande grupo. Está aí no e-mail, você disse que não aceitava grupo. Ou seja, quando se diz grupo, fica imaginando que é grande desconto. Não, a gente lutava por lugares. Hoje, eles lutam em dar maiores condições ou melhores condições. O que está acontecendo nessa atualidade é o seguinte, todo mundo está pagando mais pelo mesmo passageiro e não está tirando nenhum movimento, só um está tirando o movimento do outro que está pagando mais. Só que, graças a Deus, dia 1º de abril, dia da mentira, fez 4 anos que o nosso santo Coronel Padilha, junto com os loucos como eu e outros amigos, fizemos aquilo de parametrar descontos. O máximo é 20%.
E naquela época, fomos taxados de maluco. Se não fosse isso agora, já estamos vendendo Miami por $250. Isso é bom para quem? Bom para consumidor, mas, meu amigo. Ganhar comissão sobre $250 ou $1.100, eu continuo preferindo ganhar comissão sobre $1.100. Mas é o que o governo vai fazer, ou quer fazer. O governo jogou para a plateia e agora não tem como voltar atrás. Foi dito por um alto coturno da... Quando fala alto coturno, parece até que está se falando de defesa, né, de militar, mas mais ou menos por aí diz o seguinte: jogou para a plateia, agora não dá para voltar atrás. Por quê? Quem é que vai contra o consumidor dizer o seguinte: não, nós vamos manter o preço mais caro. O problema não é ser mais caro ou mais barato, Arthur. O problema é o seguinte: é de onde sai o couro, sai a correia. Então nós não podemos, daqui a pouco, despedaçar as nossas companhias aéreas nacionais, seja ela qual for, em favor e em detrimento em favor de internacionais. Hoje a Delta, por exemplo, no Brasil, pegando o exemplo de hoje, no café da manhã, o Teixeira disse o seguinte: o Brasil hoje é 0,01, já chegou a ser 0,5% do movimento total, e agora ainda mais com a Norte-Oeste, é 0,01% do movimento. Dá para brincar e dá para fazer muita bobagem. Se for desregulamentar, né? Fazer por $100. Vamos brincar essa semana e fazer $100, $150. Você acha que tem que ter uma proteção? Tem que ter uma proteção, meu Deus. Senão fica uma briga imprópria. E olha, o mais importante, se começar a brincar ou brigar entre eles através da internet, vocês, agentes de viagem, não vão ter muito o que fazer, não. Só assistir. Só assistir. Vai no embarque. Quer ver teu passageiro? Vá no embarque e despeça dele. Ainda dá $100 para ele para poder viajar. Quem sabe um dia voltar para, puxa, esse cliente volta para mim. Porque se for vender muito barato, você está tirando dinheiro do bolso para poder embarcar seu passageiro. Vamos fazer mais um intervalo e voltamos para o último bloco com o Goiás Guimarães. Voltamos para o último bloco do Parotas em Foco com o Goiás Guimarães. Goiás, como é que você vê o quadro das empresas aéreas nacionais? Aí tem 90% do mercado na mão de duas empresas. Uma delas que vocês brigaram muito, se recusaram até a vender e depois, por N motivos, vocês acabaram voltando a vender. E outras muito pequenininhas que estão aí. Elas têm chance? Como é que você vê para o consumidor, para o agente de viagem e para o consolidador? Você uma vez parafraseou ou fez um editorial dizendo que o empresário disse para você que o mundo não é redondo, é quadrado cheio de esquina. Essa frase é minha, de muitos anos atrás. A gente se cruzando, né? Aquele que nos desdenhou hoje precisa de nós, né? Está nos pagando comissão. Até melhor que a Vermelha. A Webjet, que quando começou, eu disse que jamais venderia esse troço, que acabou, que era um avião só, ou seja, o mundo dá muita volta e continua sendo quadrado cheio de esquina. Hoje estamos vivendo uma fase de amor, só de amor, com as companhias aéreas. Eles sabem da nossa necessidade, quando eu digo nosso, o agente de viagem como um todo, não é só o consolidador. Estão nos remunerando muito bem, mas essa briga dele é muito antropofágica. Isso vai acabar uma guerra que todos nós vamos sair perdendo. Já começou a guerra? Já. Todo mês de março, todo ano, mês de março, no tempo que eu fui presidente da VAV Nacional e no tempo que até o Tasso está como presidente da VAV Nacional, o Daniel Mandelli, alguém, o Wagner Ferreira falou: está na hora de fazer aquela reunião. Chamava todos os presidentes de companhia aérea, quando não possível, dos vice-presidentes. Falei: gente, vocês vão brigar, mas vamos brigar num patamar mais acima, porque desse jeito vocês vão quebrar. E se quebra, nós somos interdependentes. Nós precisamos das companhias aéreas para ter produto e poder vender. Já a nossa malha já é tão triste, gente. Para quem for para o Nordeste, quem quiser ir de Maceió para Fortaleza, tem que passar em Belo Horizonte. Às vezes até em Belo Horizonte, ou Salvador, ou Brasília. Esperar conexões de 4 horas. O Brasil está muito mal servido em termos de distribuição. Então, o que é que está sendo bem emergente? Nós temos aí pessoas, eu acho o diretor da Trip, uma pessoa fantástica, vai crescer e merece crescer, e está fazendo um trabalho de casa muito bem. E como conheci o Rolim quando ele tinha 3 bandeirantes, não subestime uma Trip, não subestime as pequenas empresas, e não subestime também a Webjet, que vai crescer, está crescendo rapidamente. De 5 já pulou para 11,
11 aeronaves, e se o negócio mudar, chega a 20 com muita rapidez. Então, como eu vejo esse quadro? Ou eles vão ter uma conscientização, agora ninguém tem feito mais esse tipo de reunião, né? Mesmo assim, com todas as reuniões, quebrou a Transbrasil, a VASP e a Varig, né? Porque, não, eu sou o maior, eu sou o melhor e comigo ninguém pode. E eles não se aguentaram e quebraram. Então, aliás, por falar em quebrar, queria dizer o seguinte, está na hora de nós, agências de viagem, pedirmos carta de fiança para as companhias aéreas. Eu até hoje eu só tomo prejuízo com companhia aérea. Fecha, quem dança? Nós, agentes de viagem, que pagamos esse pato. E nós que temos a garantia, etc, etc. Fecha mais agências, mais companhias aéreas do que agente de viagem, grandes explosões que, graças a Deus, não tem sido. Mas você está vendo essa questão da malha que você falou, essas novas, elas estão tapando esses buracos ou não, elas estão é um investindo nicho no de mesmo? mercado, eles estão investindo nesse mercado com muita competência. Azul, não é porque escolheu Campinas, porque o ar é mais fresco, é maravilhoso e dá para poder descer a qualquer hora. Não, é porque foi a única opção que eles tiveram. Mas deu certo. Porque eles começaram com preço bem baixo. Começaram com preço bem baixo, mas hoje já tem rota que só eles fazem, o preço é alto. Aquilo que eu digo, oferta e demanda. Não estou criticando, não. Eu estou dizendo que é assim que é feita a aviação, foi dessa forma que começou o Matam, foi dessa forma que começou o Aerojet, e dessa forma será a Trip, e muito melhor ainda, a Azul, que veio com um novo conceito, apesar de ser low cost, ela não tem feito grande bagunça no mercado. Ela está seguindo as maiores e com muita competência. Então, nesses 35 anos, você não se arrepende de ter aberto uma consolidadora ou ter partido para uma empresa aérea, por exemplo? Eu parti para uma então, por exemplo, se você tivesse muito dinheiro lá, você teria aberto uma empresa aérea ou tem um continuaria como consolidador? jeito de sair milionário como empresário de aviação, entrar bilionário. Então, eu prefiro continuar naquilo que eu faço, e trabalhando e vivendo com muita segurança, né, para mim, para minha família, para os meus diretores, sem grande luxo, mas sobrevivendo bem. Hoje, nos 35 anos da empresa, que atuação que você tem ainda lá dentro? Você entregou para os diretores ou você ainda manda alguma coisa? Né? Não, mandar, eu mando, mas o que eu faço? Absolutamente nada. Primeiro que tem diretores bastante competentes. Me deram, dizem que é sorte, né, ter esses diretores competentes. Não, isso para mim é capacidade. Primeiro, ter achado essas pessoas para fazer o que fazem, identificado, pagar muito bem, regiamente, eu pago o melhor que posso, eles acham que eu deveria pagar mais, mas quando eu chamo, falo, dá para... Não dá. Por isso, como tem participação, eles sabem que é muito difícil pagar aqueles que... O Cássio vive brincando. Ganho bem, não tanto que eu posso, mas... Não tanto que eu mereço. Não tanto quanto mereço, mas o que você pode pagar. Ensine. Mais ou menos por aí. O que eu queria dizer é o seguinte, e tive a sorte de ter o filho que tive, né? Porque às vezes... Aí é sorte, porque ele podia não gostar. Podia não gostar. Podia então, isso é sorte. Mas os outros diretores foi competência. Aí somou o talento também. Se ele não desse pro negócio, também podia gostar muito, que você não ia... E é querido por todos os outros diretores. Então, isso me dá uma você tranquilidade. Se vê nele ou ele está seguindo por outra linha de... Não, ele morre de medo de ser igual ao pai. Então, ele tem uma sua própria identidade, ele faz questão de ser diferente. E eu vivo dizendo o seguinte, liderança, confiança e experiência são 3 coisas que você não impõe, se adquire. Então, a experiência, não adianta, filho, vai por aqui. Não, ele vai errar e vai adquirir sua própria experiência. Graças a Deus erra pouco, porque houve os diretores, porque nós temos uma equipe unida. Cada um diferente do outro. Impressionante, eu não tenho 2 diretores iguais. Mas eu acho que o nosso sucesso é justamente essa mixigenação que nós temos em termos de diretoria e com a ajuda do meu filho, claro. Então você perguntou o que eu faço? Por enquanto nada, graças a Deus. Fico dando, nada é modo de dizer. Quando tem uma grande encrenca com uma grande companhia aérea, para fazer aquilo que sempre foi minha especialidade, dar coice, brigar, aí eles me chamam. Aí eu desempenho o meu papel equino de dar coice em companhia aérea. Para esse ano, a expectativa... Com essa de crise crescer. internacional, com isso, com aquilo. Arthur, eu não aceito essa crise. Crise está para quem liga o Globo e assiste o Bom Dia Brasil. E houve aquela Miriam Leitão falando com sorriso
nos lábios, gente, esta crise, sabe, parece que ela está contente de dizer que o mundo está em crise. Não veja essa gente. Eu não conheço um economista ou consultor financeiro milionário rico. Então não ouço o que essa gente está dizendo. A crise pode estar na sua cabeça. Levante de manhã com ânimo de sempre e vá trabalhar que dá certo. Para nós, graças a Deus, tem dado certo. Este ano, comparado com o ano passado, em reais, nós tivemos um crescimento de 1,6%. Foi fechado antes de ontem. Hoje é dia 3. De abril. 3 de abril. Então janeiro, fevereiro e março foi 1,6% maior do que janeiro, fevereiro e março de 2008. Em reais, se você for pensar em dólar, aí dá para sentar e chorar bastante. Aí já são quase 30%, cerca de 30% a menor. O nacional aumentou. Agora, se aumentar o volume do nacional no preço que eles estão brigando todo fim de semana, aí não existe empresa que vai crescer. Mas se empatar, que o ano de 2008 foi bom, será ótimo se empatar. Eu acredito que, mesmo assim, como diz sempre o Cássio, nós vamos crescer o dobro do PIB. Se o PIB vai ser 2%, no mínimo 4%. Mas, graças a Deus, o Cássio sempre erra. Porque quando ele fala, vamos aumentar 10%, a gente aumenta 20%, tudo mais. Eu considero, como para mim não tem crise, na nossa cabeça não existe crise, vai ser um excelente ano. Porque acho que o brasileiro está acostumado a ser grandes números e crescer 4% pode parecer pouco, mas assim, na Europa isso daí as economias que já estão estabilizadas e crescer 4% é muito. Às vezes o sujeito tem hoje uma economia e fala, puxa, mas o seu tempo era bom, você ganhar 30%. Mas 30%, mas só que a desvalorização era 40%. Então hoje, se você ganhar 1,2% de aplicação sobre o seu capital, está maravilhoso. Por quê? Porque hoje, quer queira, que não temos uma moeda forte que se chama real. O salário aumentava todo mês. Né? Aumentava todo mês. Só que a pessoa não sabia que ele estava gastando seu próprio dinheiro, que a inflação comia. Na minha fase, no tempo que era GSA, eu tinha 30 dias fora o mês, e as companhias eram 30 fora quinzena, depois 15 fora quinzena, se aplicava dinheiro, muito dinheiro na época, e era realmente 100% de lucro, porque o dinheiro não era meu, o dinheiro era da companhia aérea. Claro. Eu não estava fazendo nada errado, era aquilo que a companhia aérea dava, era o sistema internacional, e tinha uma aplicação, aquele sistema que foi fantástico para todos nós, até que um louco inventou a Cost Cash e acabou com tudo isso, mas mesmo assim foi bom. Eu não posso reclamar da vida, não. A vida tem me dado muita sorte, muita alegria, e graças a Deus já me deu 3 netos. Então, o que mais que eu preciso na vida? Obrigado, esse foi o Rotas em Foco com Goiaci Guimarães.